Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Daqui para Frente. Hoje nós temos uma pergunta. Que cidade queremos? Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Nossa pergunta hoje é: que cidade queremos? A Bíblia é um livro urbano. Pode parecer estranho, mas é mesmo. Há centenas de cidades nomeadas na Bíblia. Os profetas se dirigiam às cidades, Deus tratava com as cidades, e isso não só na Velha Aliança, no Antigo Testamento, mas também na Nova Aliança. As cartas paulinas, por exemplo, são sempre dirigidas a cidades ou a conjuntos de cidades, e os discípulos, demais apóstolos, também sempre se dirigiram às cidades, e as igrejas são citadas como igrejas das cidades. Então, a Bíblia é um livro urbano por excelência. E na Bíblia há duas cidades símbolo: a cidade de Nova Jerusalém e a cidade de Babilônia. A cidade de Nova Jerusalém é uma cidade caracterizada pelo céu, porque ela desce do céu, inclusive. E ela é uma cidade voltada para Deus, para a Trindade, para glorificar a Deus, para glorificar ao Cristo. Inclusive, ela é citada como uma cidade adornada, enfeitada, como uma noiva para o seu noivo. Então, uma cidade que simboliza a própria igreja, e a igreja, sem dúvida, remete-nos para essa cidade, uma cidade onde Deus se sente em casa. Uma cidade marcada pela justiça, uma cidade marcada pela igualdade, uma cidade marcada pelo amor, marcada pelo relacionamento intenso, pela solidariedade, uma cidade viva, pujante, de gente que se encontra, gente que abraça, gente que conversa, gente que presta serviço umas às outras. E a outra cidade símbolo é a cidade de Babilônia. Babilônia é uma cidade marcada pelo que hoje nós chamaríamos de mercado. É uma cidade onde tudo é vendido, inclusive as almas humanas são vendidas como se fossem curtume. E sabe aquelas peles que ficam no curtume? É isso aí, elas são vendidas assim, como se fossem peles para o curtume. E é uma cidade marcada pelos demônios. Inclusive, ela é chamada de covil dos demônios. E é uma cidade voltada para o enriquecimento, para a concentração de renda. Ela é muito parecida com o que hoje nós chamamos de capitalismo. Esse capitalismo feroz, selvagem, neoliberal. Esse neocapitalismo neoliberal, onde os seres humanos são meros números e são vendidos como mercadoria, é a Babilônia. Essa Babilônia é essa cidade. É uma cidade que a Bíblia diz que caiu e que tinha de cair. Uma cidade que Deus destrói. E destrói justamente porque é isso aí. É uma cidade onde todo mundo é comprado e todo mundo é vendido, onde tudo vira mercadoria. A cidade, obviamente, que Deus privilegia é a cidade de Nova Jerusalém. É uma cidade de solidariedade, de comunidade, de comunitariedade. Tudo está distribuído para todo mundo vive bem, todo mundo participa da vida da cidade, e na cidade há vida e vida em abundância. É uma cidade de paz, uma cidade de alegria, uma cidade de justiça, como eu já disse. Muito bem, nós estamos agora diante das eleições, e essas são as eleições municipais, e são as eleições que vão decidir, portanto, os próximos 4 anos das nossas respectivas cidades. E a pergunta que
nós temos de responder, principalmente nós evangélicos, é que cidade que nós queremos? Nós queremos uma cidade como a Babilônia, onde tudo é mercadoria, onde tudo é comprado e vendido, onde as pessoas são escravizadas, onde as pessoas são exploradas e tratadas como peles no curtume, como diria a própria Bíblia. É isso que nós queremos? Nós queremos uma cidade para poucos, uma cidade só para quem tem dinheiro, uma cidade só para quem tem posses, que só quem tem posses tem casa, só quem tem posses tem carro, só quem tem posses tem médico, tem hospital, só quem tem posses tem escola. É isso que nós queremos? Ou nós queremos uma cidade como a Nova Jerusalém? Uma cidade onde todos são iguais, onde todo mundo tem acesso à escola, tem acesso ao trabalho, tem acesso à saúde, tem acesso à vida, onde tudo é partilhado e compartilhado. Qual é a cidade que nós queremos? Nós vamos votar, e nós precisamos votar nos candidatos que tenham a ver com a cidade que nós queremos. William, qual é a cidade que nós queremos? Bom dia, Ari. Bom dia, Davi. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT. Privilégio, mais uma vez, participar aqui desse debate, dessa conversa tão relevante. Bom, a cidade que nós queremos é a cidade onde habita a justiça, como diz as Escrituras e como você bem colocou. Amós, capítulo 5, versículo 24, ele deixa isso claro para a gente. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. A vontade de Deus é que haja justiça, é que haja equidade. É isso esse o desejo de Deus que ele tem colocado nas Escrituras Sagradas, e é esse o desejo nosso, de todos aqueles que se compreendem como seguidores da pessoa de Jesus Cristo. Então, nosso objetivo, enquanto cristãos, é ter uma cidade onde habita a justiça. E para isso, nós, enquanto seguidores de Jesus Cristo, vamos então procurar candidatos que, em seu projeto político, venham abordar esses temas e que tenham compromisso para com a justiça, para com a equidade. Então, nós analisamos e buscamos as diretrizes que encontramos nas Sagradas Escrituras para que possamos escolher em quem vamos depositar o nosso voto. Então, nós, enquanto seguidores de Jesus, vamos olhar os projetos, o projeto político, o projeto do político, o projeto do candidato, para, a partir daí, olharmos e vermos onde se assemelha ou aquilo que se aproxima daquele ideal de justiça naquele que a gente se encontra nas Sagradas Escrituras. E se buscarmos nas Sagradas Escrituras diretrizes, vamos encontrar algumas diretrizes para isso, e principalmente aquela que nós gostamos muito de abordar, coloco no plural porque não somente eu, está em Mateus capítulo 25, né, em que Jesus vai ali falar a respeito do julgamento das nações, e ali nós podemos encontrar critérios em que aqueles que são colocados como servos da população, aqueles que estão ali para servir a população, que são os políticos, devem, então, dirigir a sua política pública. Então, Jesus vai dizer que, para julgar as nações, existem alguns critérios. Ou seja, existem políticas públicas que vão determinar o juízo daquela nação. Entre eles está fome, sede, a maneira como trata o estrangeiro, se estive nu, ou seja, as políticas públicas que venham suprir necessidades de habitação, de educação, de trabalho, de que maneira ele trata o enfermo, o preso, e a gente pode, posteriormente, após a fala do Davi, continuar, então, a esse respeito. Muito bem.
Por falar em cidade, domingo, dia 8, morreu a cicloativista Marina Koller-Arcott, 28 anos. É uma menina que todos nós conhecíamos, ativista da mobilidade urbana. Na madrugada do último domingo, dia 8, em São Paulo, ela foi atropelada. E morreu porque o criminoso, sim, criminoso, porque não lhe prestou socorro. E aí eu fiquei com saudade. Eu fiquei com saudade da cidade de São Paulo, que tinha ciclovias seguras, ciclovias de delimitação visível, iluminadas. Senti saudade dessa cidade e percebi que a ausência dessa cidade permitiu a morte de uma das meninas que era um dos quadros mais promissores da cidade de São Paulo. Davi, o que a gente pode dizer diante da morte da Marina Koller, que foi atropelada andando numa ciclovia que não estava mais cuidada, não estava mais mantida, a manutenção falhou, não estava mais iluminada e atropelada por um sujeito que não a socorreu e depois foi surpreendido dando risada por ter cometido esse crime. É essa cidade que nós queremos, Davi? Boa tarde, Ari. Boa tarde, William. Boa tarde a todos e todas. Não é essa cidade que nós queremos. O que aconteceu com essa menina é um sinal de que o nosso modelo de locomoção, o nosso modelo de energia, o nosso modelo de convivência como agrupamento de gente, porque cidade é isso, é um monte de gente que se ajunta para produzir e para conseguir matar a fome, várias fomes, fome de comida, fome de relacionamento, fome de cultura, fome de comunidade. Cidade é isso. Sempre foi e ainda é. Mesmo as metrópoles, embora sejam tão desumanas e tão impessoais como dizem, não é assim. As cidades são agrupamentos específicos, tribais, grupos, comunidades que se ajuntam. E essa menina, ela representava a possibilidade da gente viver de maneira mais simples, de maneira mais humana. E no dia 15 agora, em quem a gente vai votar? Em quem investe na desumanidade da cidade ou em quem investe na humanidade da cidade, onde, durante o dia a dia, a cidade pode ter Marianas, Marias, Joãos, Josés, que andam de bicicleta, que andam a pé, que andam de todo jeito, mas que convivem nesse aglomerado chamado cidade. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique conosco, programa Daqui para Frente. Muito bem, voltamos, programa Daqui para Frente. A nossa pergunta é: que cidade queremos? Começamos falando das duas cidades símbolo que tem na Bíblia. A Bíblia é um livro urbano,
a cidade da Babilônia e a cidade da Nova Jerusalém. A cidade da Babilônia é uma cidade onde os seres humanos são tidos como mercadoria, são desrespeitados, vivem, na verdade, numa corrida louca pela sobrevivência a qualquer custo, uma cidade de acumulação de rendas, onde o que há de bom só poucos têm acesso e a maioria não tem acesso a nada ou a quase nada. Essa é a Babilônia, a cidade que é um covil de demônios. Numa cidade como essa, as pessoas são tratadas como meros objetos. E a outra cidade símbolo é a cidade de Nova Jerusalém, uma cidade de paz, uma cidade de acesso a todo mundo, uma cidade de distribuição de renda, uma cidade fraterna, acima de tudo, uma cidade fraterna. E estamos falando que agora estamos diante das eleições, essa semana agora, domingo, e nós temos de decidir que cidade que nós queremos. Se nós queremos a Babilônia ou se nós queremos a Nova Jerusalém. Também comentamos a morte da Marina, uma cicloativista, uma menina que era um dos quadros mais promissores da cidade, que trabalhou muito para que houvesse segurança para os ciclistas, e ela foi morta por atropelamento, não foi ajudada pelo criminoso que a atropelou, inclusive foi surpreendido dando risada do acidente, e essa menina é vítima do fato de que a nossa cidade caminhou a passos largos para se tornar uma Babilônia, onde as pessoas são tratadas com desrespeito, são mortas e viram motivo de chacota para os que os assassinam, que foi o que aconteceu com ela. É essa cidade que nós queremos? Que cidade que nós queremos? Nós queremos uma cidade onde o prefeito governe pensando no futuro, ou nós queremos uma cidade onde o prefeito faça praças milionárias enquanto as pessoas não têm nem mesmo onde morar? Que cidade que nós queremos? Eu me lembro, eu era de uma cidade perto de São Paulo, e era a cidade das praças do ano de eleição. Sempre que chegava perto da eleição, o prefeito que estava no poder fazia um montão de pracinhas e nunca resolvia saneamento básico, nunca resolvia o problema escolar, nunca resolvia o problema de transporte urbano, nunca resolvia o acesso das crianças à saúde, nunca resolvia o problema de emprego e criava uma pracinha bonitinha, e aí todo mundo festejava a praça. Claro que ele não criava praças como a Anhangabaú, em São Paulo, que já custou mais de 90 milhões de reais. Não, ele também não era tão doido assim. Mas ele fazia isso e garantia a reeleição. E era um desastre, porque aí a gente já sabia que durante 4 anos nós íamos sofrer as mesmas coisas. Mesmo problema de acesso à escola, mesmo problema de transporte urbano, mesmo problema de saúde, mesmo problema de falta de postos de atendimento, mesmo problema de falta de emprego, de redução do salário, mesma coisa. O que a gente faz, Davi, para que tudo não seja sempre a mesma coisa? Ari, a gente precisa, para começar, exercer a democracia. A democracia começa com o voto. E nós temos o voto no domingo agora, dia 15. E para isso, é votar em vereadores e prefeitos que sejam populares, sejam do povo, estejam envolvidos com essa luta da vida, que é da educação, da saúde e da moradia.
coisas básicas, mas que hoje, quando você vê a propaganda eleitoral, parece que todo mundo acredita nisso. Mas você tem que olhar para a história de cada candidato, de cada candidata, e ver o que ele fez, o que ele se comprometeu, o que ele lutou para que haja moradia, para que haja saúde, para que haja educação popular, para que haja locomoção, transporte público no dia a dia. Então, olhe para a história, olhe para as pessoas e aí vote. É o começo. O voto não resolve, mas o voto é o início de tudo na democracia. Muito bem. O voto, então, é o único meio de chegarmos a construir uma solução se a gente votar bem e aí for aprimorando as leis e for aprimorando o código da cidade e for aprimorando o investimento e o compromisso do poder público com o cidadão e a cidadã. Hoje, William, eu estou bastante incomodado com a morte da Marina. Uma menina de 28 anos, promissora, um quadro promissor na cidade. A gente antevia uma batalhadora por um país melhor e que foi destruída, morta, numa cidade que a gente queria que fosse parecida com a Nova Jerusalém, mas que foi ficando cada vez mais parecida com a Babilônia, com um covil de demônios. William, o que a Bíblia diz para a família da Marina e o que a Bíblia diz para nós frente a uma tragédia como essa? Ari, primeiro eu penso que a gente tem que deixar de votar em candidatos que têm um sentimento diferente do que aquilo que você apresenta. Você está incomodado diante da morte de um ser humano. Hoje nós temos, diante da nação, nós temos políticos, o executivo do nosso país, que celebra a morte, que acha que venceu porque alguém morreu, um ser humano morreu, e ele acha isso uma vitória. Então, acho que, para começo de conversa, nós deveríamos ter pessoas a exercer a função, tanto no executivo quanto no legislativo, que preserve a vida, que veja a santidade da vida como algo realmente legítimo, e não como algo descartável simplesmente por causa de uma ideologia. Acho que o primeiro passo seria isso: olharmos os candidatos e vermos aqueles que verdadeiramente vão valorizar a vida e não descartá-la por mera ideologia. É o primeiro ponto, eu acho que o ponto básico, porque, infelizmente, diante daquilo que nós vivemos hoje, há uma comoção muito grande no meio religioso devido à questão puramente moralista, não só moral, mas principalmente moralista. E eu gostaria de lembrar aos nossos irmãos, principalmente, ao texto de Ezequiel, capítulo 16, que Deus vai dizer por que ele destruiu Sodoma e Gomorra. Qual foi o motivo de Sodoma e Gomorra não ter mais o direito de existir enquanto cidade? E ele diz: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz dela, como você viu. O motivo pelo qual Deus exerceu juízo para com a
com Sodoma e Gomorra, essas cidades perderam o direito de existir, é pelo tratamento que elas tinham, especialmente para com os mais necessitados. Uma política que privilegie os mais pobres e se comprometa com a erradicação da fome. Tive sede, uma política de saneamento básico, cuidado responsável com os recursos hídricos e que leve água potável a toda a população. Fui estrangeiro, política de assistência social, que contemple imigrantes, que contemple refugiados e todos que estão em vulnerabilidade social. Jesus vai dizer, olha, estive nu, políticas que supram as necessidades de habitação, de educação, de trabalho digno, com todos os direitos assegurados e a toda a população. Estava enfermo, uma política que dê acesso à saúde pública de qualidade a toda a população, em que a saúde seja tratada como um direito e não a partir de uma relação econômica. Estive preso, uma política de segurança baseada na justiça, não na punição, mas que aquela justiça que assegura os direitos humanos e não venham ser baseados na vingança. Essas são assim as principais, não as únicas diretrizes que norteiam uma intenção de voto, mas seriam as principais. Por isso, meu irmão, eu digo a você, leia a proposta de governo dos candidatos ao executivo, ao legislativo, veja se há coerência, olhe para a atuação e as propostas dos candidatos ao legislativo, veja se estão alinhados com as diretrizes. Somos responsáveis. Jesus disse, a mim o fizeste. Muito bem. Foi bom você se lembrar também do legislativo. Não se esqueça, votar no prefeito é essencial, mas o prefeito não governa sozinho, então é essencial votar também com critério no candidato, na candidata a vereador e a vereadora. Esse conjunto, o executivo e o legislativo, é que tem o poder para levar a nossa cidade em direção à Nova Jerusalém, porque nenhum de nós quer a Babilônia, todos queremos a Nova Jerusalém. Então, eu queria terminar esse programa, primeiro, dizendo Marina Koller presente. Esse programa a gente quer dedicar à memória de Marina. E queremos solidarizarmos-nos com seus familiares, seu esposo, com toda a sua família, que a paz e a graça de Jesus estejam com vocês e os consolem. E, gente, vamos votar em políticos, tanto para prefeito quanto para vereador e vereadora, que amem o povo, que queiram a Nova Jerusalém. É isso. Gente que pensou na Marina quando governou e fez ciclovias seguras, iluminadas. Vamos pensar nos que precisam do Estado, dos que precisam da prefeitura, dos que precisam de política pública. E todos nós precisamos. É comigo e com você, daqui para frente.